Por que o combustível está tão caro nos últimos anos? Eu poderia chegar aqui para você e falar assim, isso é culpa do PT que roubou bilhões e bilhões na Petrobras e a corrupção acabou com a empresa e tal. Ou então eu poderia chegar aqui e falar assim, que é culpa do Bolsonaro, que ele deixou aumentar pela terceira vez só esse ano o combustível em mais de 8%, né? Poderia muito bem falar isso para você, né? Mas calma, pera lá. Eu vou te explicar uma coisa. Para falar a verdade, eu tô muito cansado de ver na internet pessoas trazendo soluções mágicas, rápidas e simples para problemas extremamente complexos. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a alta dos combustíveis, por que pela terceira vez durante o ano o combustível teve um aumento e por que eu quero explicar isso para você. Porque da próxima vez que vier algum político fazendo demagogia e falando que vai abaixar o combustível, que isso é corrupção, que não sei o que, você vai saber que ele tá mentindo para você. Não existe solução milagrosa nesse caso. Combustível não é uma coisa simples. Vamos tentar entender direitinho o que está acontecendo? Presta atenção. Primeiro você precisa saber que com a política de preços adotada pela Petrobras, hoje os preços vão continuar subindo, mesmo que o presidente Bolsonaro fixe o ICMS para todos os estados. Isso é um fato. Você sabe por quê? Porque essa solução que ele trouxe de fixar o ICMS é uma solução errada para um problema extremamente complexo. É a mesma coisa de você virar e falar assim, eu vou comer porque eu tô morrendo de sono. Faz sentido? Não, é a mesma coisa de fixar o ICMS para baixar combustível. É a solução errada, não vai funcionar. Quer entender por quê? Presta atenção. O preço do petróleo é internacional, ou seja, ele é cotado em dólares. E hoje, 80% de todo o petróleo produzido no mundo está na mão de um cartel, que é liderado pela OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP tem um poder enorme sobre o valor de mercado do petróleo. Ela que comanda a cotação do barril de petróleo. Como que esse cartel, que é comandado pela OPEP, faz isso? Eles combinam ações entre eles de produção, de aumentar a produção ou diminuir a produção de acordo com o valor de mercado. Ou seja, se o preço está muito baixo, eles diminuem a produção de petróleo e o preço aumenta. Da mesma forma, o contrário, entendeu? Então, esse cartel, que comanda 80% de toda a produção de petróleo no mundo, comanda os preços internacionais do barril de petróleo. A Petrobras está num grupo que comanda apenas 20% da produção de petróleo mundial. E por ela ser uma estatal, ela não está obrigada, teoricamente, a seguir essas regras e esse valor de mercado. Mas o que a Petrobras tem feito desde a época do presidente Michel Temer é exatamente o contrário. Ela tem seguido os preços internacionais e faz com que esse valor aqui no Brasil fique elevado. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras poderia muito bem vender o barril de petróleo para os brasileiros ao preço de custo, que seria basicamente, em termos bem simplistas, custo da produção, a remuneração do imobilizado, mais uma rentabilidade, ou seja, um lucro para a empresa mais ou menos em linha com o que é praticado no mundo inteiro por empresas do mesmo tipo, ou seja, por estatais. E o que a gente está vendo é justamente o contrário. O barril de petróleo que hoje poderia ser vendido para o brasileiro a 20 dólares, está sendo vendido a 63 dólares, seguindo o preço internacional. E aí você deve estar se perguntando, então não tem jeito, o barril vai continuar subindo. Eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A ruim é que sim, o barril, o petróleo, a gasolina vai continuar subindo. E a boa é que isso pode mudar. A finalidade de uma estatal, que é o caso da Petrobras, por exemplo, é o caso do Banco do Brasil, é fazer a gestão estratégica de algum recurso que o país tem para que a população tenha acesso a esses recursos, de forma que ela preste um serviço de qualidade, entregando aquele serviço que ela faz a gestão ou faz a administração. Embora essas empresas estatais sejam, como o próprio nome diz, do Estado, algumas delas têm parte que não é do Estado, que é o caso da Petrobras. A Petrobras tem uma parte dela que não é do governo, que ela é dos acionistas, ou seja, de gente que investe na Bolsa de Valores para ganhar dinheiro em cima dessas empresas. E esse é exatamente o ponto onde eu queria chegar. Hoje nós temos uma política de preços voltada para privilegiar quem é acionista da Petrobras. Eu não sei quantos acionistas a Petrobras tenha fora o governo, né, dos outros 50% que está negociado na Bolsa de Valores. Mas vamos chutar que tenha 200 mil pessoas que sejam acionistas no mundo inteiro da Petrobras. Hoje, a Petrobras está tendo um lucro exorbitante porque ela está cobrando um preço muito alto de nós, consumidores lá na bomba, de nós, trabalhadores, e esse lucro vai, grande parte dele, para a mão dos acionistas. Isso faz com que a Petrobras cada vez queira aumentar mais o
o barril, para seguir o preço internacional, para gerar mais lucro, sacrificando mais nós, trabalhadores, que estamos consumindo combustível, e esse lucro que ela tem, essa parte do lucro vai para os acionistas. O que você prefere? Que a Petrobras não dê tanto lucro, eu não estou falando em prejuízo, estou falando não dê tanto lucro, mas que esse lucro seja revertido para a população, porque se ela é uma estatal e ela gera lucro, esse lucro vai ser reinvestido no país, pagando uma gasolina a R$ 2,50, no máximo R$ 3,00, ou pagar igual nós estamos pagando hoje, litro de gasolina acima de R$ 5,00, para que esse lucro exorbitante de 70 bilhões de dólares vá para a mão de meia dúzia ou uma centena ou duas centenas de investidores que na maioria das vezes estão aqui no Brasil ou na maioria, ou nos pequenos casos está no exterior ganhando dinheiro em cima do povo brasileiro. E aí, o que você prefere? A escolha é sua.